se a gente refletir, se a gente se lembrar do que Jesus nos fala, dos ensinos do Mestre, do ensino do Evangelho, nada disso aconteceria na nossa vida. A situação seria o inverso. Os amigos espirituais trabalhariam apenas 1 hora por semana e os obsessores teriam que trabalhar 12 horas por dia para conseguir fazer algum estrago na vida da gente. Mas, infelizmente, por nossas próprias dificuldades, nós damos a eles esta facilidade, não é? Então, todos esses transtornos trouxeram para nós aumento de violência, sensação de incapacidade, né? A gente se sente incapaz na vida, porque, nossa, eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho uma palestra em Capela do Sol, eu tenho um estudo para fazer ali, eu tenho um atendimento fraterno, nossa, meu dia tinha que ser 36 horas, né? Assim, Leirinha? 36 horas, né? Ou 48 horas. E aí a gente vai se sentindo incapaz frente a tantos compromissos assumidos, a tantas coisas que nós temos que fazer, não é? Trazendo-nos transtornos psicológicos, transtornos emocionais, né? E esse vazio. Como resolver isso, gente? Como que a gente faz para resolver essas questões? Como que a gente encontra um novo rumo na nossa vida? Olhei para o Constantino para ver se ele dá a resposta, mas ele não deu a resposta. A resposta dele vai ser: tira o celular, né? É o diálogo, a conversa. Mas não é, o diálogo e a conversa são muito importantes. Não tenha a menor dúvida. Aí nós temos que dar um novo sentido para a nossa vida. Se nós perdemos o rumo da nossa vida, nós temos que dar um novo sentido para a nossa vida, não é? E a religião, ela pode nos ajudar muito, a doutrina espírita, ela pode nos ajudar muito nesse aspecto, porque ela vai nos ensinar que nós somos imortais, que nós nos encontramos aqui com o propósito de desenvolver o ser que nós somos, né? Ela vai nos auxiliar a acreditar em Deus de uma forma diferente, usando o que Kardec nos diz ser fé raciocinada, porque a gente vai entendendo o porquê das coisas. Vejam que até os conceitos antigos das religiões entram em choque com a modernidade da vida, porque as pessoas confiavam que Deus protege as pessoas, não é assim? A gente confiava que Deus abençoava-nos e que Ele nos protegia de todos os males. Mas nós vivemos uma sociedade onde os males estão campeando aí por todos os lados. Como é que a gente consegue sustentar essa crença de que Deus nos protege se eu saio hoje na rua, sou assaltado ali, amanhã eu sou agredido, depois de amanhã tenho meu carro roubado, no mês que vem invadem a minha casa, no outro mês eu perco um filho de um acidente, por exemplo? Como que eu vou conseguir sustentar a fé em Deus se eu passo a viver um tanto de desatinos na minha vida? Não é assim? E aí que a doutrina espírita nos socorre, não é? Porque ela não nos fala que Deus vai nos isentar de todas as provas e todas as dificuldades. Muito ao contrário, ela vai nos dizer que as provas e as dificuldades pelas quais nós passamos têm um propósito de nos tornar mais fortes, né? De nos ajudar a desenvolver novos valores. Então, se eu compro um celular último modelo, que custou, sei lá, 10 mil reais, e aí, a primeira saída ali, eles me roubam aquele celular, e aí, o que aquilo quer me dizer? Eu preciso pensar sobre isso, né? O que aquilo quer me dizer? Quer me dizer o que eu sinto quando isso acontece comigo? A perda de algo, a raiva daquele irmão que me fez aquilo. Se eu pensar que aquele irmão que me roubou, que me agrediu, que me causou um prejuízo qualquer, é filho de Deus como eu sou, vai ser um espírito puro como eu serei, é herdeiro divino como eu sou, o que eu penso desse irmão? Tá certo? Então, tudo que nos acontece tem esse propósito de nos ajudar a desapegar, de nos ajudar a construir novos valores, de entender a vida de um outro olhar, de um outro prisma, né? Então, a doutrina espírita vai nos ensinando isso, e a gente vai compreendendo melhor
estas coisas e vai tendo mais resignação para passar pelas dificuldades naturais que a vida nos oferece. Também vai nos esclarecendo que a gente está num momento de transição, que o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, portanto, é um planeta de difícil condução da vida em função destas dificuldades, né? Que esse planeta está passando para a regeneração. E que essa regeneração, ela não ocorre de fora para dentro, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Então, só poderá efetivamente ser regeneração quando os espíritos se regenerarem. E nós não temos como nos regenerar se algo não nos abalar, para a gente mudar a nossa visão, o nosso pensamento e o nosso sentido de vida. Então é necessário que a gente reveja os nossos conceitos, refaça os nossos conceitos, limites também, não é? Para que a gente possa estar em condições de viver no mundo de regeneração e a partir daí para que o mundo de fato possa se regenerar. Então a nova casa de regeneração só vai estar apta a ser regeneração quando os seus moradores já estiverem regenerados. Então a tarefa começa em nós, tá certo? E tudo isso que nós vivemos hoje, que parece um caldeirão, né, parece uma panela de pressão, é exatamente para que todos se mobilizem, todos saiam da condição estática, da condição que às vezes vem de estabilizado ao longo do tempo, para mudar conceitos, para mudar pensamentos, para entender novos limites, né? Para desenvolver novos valores e aí, de fato, a gente entrar na fase de regeneração. Né? Então, a doutrina também vai nos clareando isso aí, né? Vai nos explicando que nada que me acontece é casual. É de impressionar como que as pessoas ainda acreditam no acaso. Com tanta tecnologia que nós temos, com tanta ciência que nós temos, como que pode existir acaso? Não existe acaso. Nada é ao acaso. Principalmente no que diz respeito ao espírito, que é uma criatura altamente complexa, que está sob leis rigorosas divinas, no sentido de que os espíritos se conduzem para a perfeição. Então, tudo, sem exceção, que nos acontece com o propósito de nos conduzir a esta perfeição. E hoje, então, se eu sofro essas dificuldades da vida, é porque eu preciso passar por essas dificuldades para adquirir novos valores. E quanto mais rápido eu entender isso e aderir a esse propósito, menos complicada fica a minha vida. Quanto mais eu resisto a essa mudança, mais difícil fica para mim, viu, Constantino? Então não adianta eu relutar contra as coisas que estão chegando. Eu preciso me adaptar às novas coisas, não é? É como um fecho de varas, não é? Uma vara a gente quebra com facilidade, um fecho de varas já é mais difícil. Se você finca um pau e vem aquela tempestade, se esse pau não tem uma flexibilidade, ele vai ser arrancado com o passar do vento, né? Agora, se ele é flexível, ele tomba e volta novamente, não é assim? Então, se nós ficarmos estancados na vida, rígidos na vida, a vida vai nos arrancar, não é? Agora, se a gente for flexível, o vento passa, a gente deita, depois a gente levanta de novo e segue a nossa caminhada. Então nós temos que entender que a vida é para frente, não é para trás. Eu não posso ficar preso ao passado, porque o passado foi bom no seu tempo. Hoje é um novo momento, não é? As pessoas às vezes vão vivendo a vida e no envelhecer ficam com o saudosismo lá do passado pensando, nossa, mas como era bom lá atrás. Foi bom lá atrás, mas como pode ser bom hoje? Pensemos nisso. Como pode ser bom hoje? Não será bom como foi bom lá atrás, mas o bom de hoje pode até ser melhor do que o bom lá de trás. Porque você veio com a bagagem de lá. Exatamente. Não deixou cair no caminho, porque as pessoas estão deixando a bagagem Para trás. Isso. vazando, chega vazia para frente. Isso aí.
Porque se a gente valoriza, quando a gente chega na idade mais avançada, a gente tem maturidade, né? E aí muitas vezes a gente pensa assim, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, lá quando eu tinha 15 anos, 20 anos, seria maravilhoso, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, tá certo? Então lá atrás nós vivemos o vigor da juventude. Hoje nós estamos vivendo o vigor da maturidade, não é assim? E essa maturidade, ela tem um valor muito grande. Então as pessoas pensam assim, envelhecer é muito ruim, porque a gente não vai dando conta de fazer as coisas. Claro, gente, as forças vão acabando, o corpo vai mudando, a gente não vai dando conta de fazer as coisas. Mas não é ruim. Você tem uma bagagem, você tem uma visão, você tem um entendimento de vida que lá atrás você não tinha. E se você tivesse, você não daria valor, porque suas importâncias eram outras, né? Agora, como você não tem mais esse vigor físico, outros valores se revelam para você. E se você souber entender isso, você vai perceber o quanto essa fase é importante para o espírito imortal que nós somos, não é? Eu conheci uma pessoa que era muito ativa. Eu acho que eu conto sempre esse caso, eu acredito que eu já tenha contado aqui. E que era muito independente, vivia a vida dono de si, né? Resolvia todas as coisas, decidia todas as coisas, sem se preocupar muito com as outras pessoas. E de repente ele teve uma isquemia e foi parar numa cadeira de rodas. E ficou nessa cadeira de rodas por 10 anos até desencarnar. E as pessoas então olhavam assim, nossa, mas deve estar sendo muito difícil para ele. Eu imagino que tenha sido muito difícil, porque uma pessoa totalmente independente, num determinado momento, num outro momento, ficar dependente completamente das outras pessoas, não é uma situação confortável nem fácil, não é? Mas observando a vida desse companheiro, a gente pôde perceber ao longo desses 10 anos, na cadeira de rodas, como que ele foi mudando a visão de vida dele, como que ele foi mudando o sentimento dele. Então as pessoas falam assim, eu quero viver, mas eu não quero adoecer, eu não quero dar trabalho para as outras pessoas. Gente, Deus ele sabe o que nós precisamos. Esse companheiro nessa cadeira de rodas ao longo de 10 anos, isso foi uma bênção na vida dele, porque permitiu que ele ressignificasse sua vida, que ele descobrisse novos valores, que ele voltasse a atenção para as pessoas que cuidavam dele, que ele respeitasse essas pessoas que estavam no seu entorno, que ele aprendesse a respeitar essas pessoas que estavam no seu entorno, e mais, que ele aprendesse a ser grato àquelas pessoas que o auxiliavam nas suas limitações. Não é assim? E aí ele retorna ao plano espiritual completamente diferente. Se ele tivesse desencarnado há 10 anos naquela isquemia, talvez ele tivesse perdido no plano espiritual ao longo desses 10 anos. Mas Deus permitiu que ele ficasse aqui numa cadeira de rodas para que ele ressignificasse isso. E permitiu que ao desencarnar, ele pudesse ser socorrido, assistido pela equipe espiritual e entrado no plano espiritual em condições muito melhores. Então a velhice física proporciona isso também, a ressignificação dos valores, para que a gente entre no plano espiritual com uma nova visão, dando-nos condições de seguir nossa caminhada, ao invés de ficarmos perdendo tempo nas regiões umbralinas, o que muitas vezes acontece conosco, por causa das ilusões da vida que a gente acalenta. Na velhice, a gente vai desconstruindo essas ilusões, não é? E se a gente não tem a velhice para desconstruir essas ilusões, nós vamos ter que desconstruí-las no umbral, é muito pior. Sim? Então, não podemos reclamar das coisas da vida, porque tudo na vida é perfeito. Não tem nada fora do rumo, não tem nada fora do lugar, porque Deus é perfeito. Então, tudo que Ele nos oferece é perfeito, é um instrumento de que nós necessitamos naquele momento para a gente crescer.